Eu estava pronto para falar neste vídeo a respeito de João Wilson Faustini, que faleceu alguns dias atrás, aos 91 anos de idade. Um grande músico, autor de muitos cânticos e de arranjos para corais, especialmente para corais. Mas eu o farei em outra oportunidade. No entanto, eu quero trazer um tema bem atual. Esses dias, um grupo de amigos e alguns pastores nos encontramos para relembrar alguns dos cânticos que marcaram a geração, quando muitos deles eram adolescentes e eram jovens, hoje são avós, isso a partir da década dos anos 1970. Obviamente que nesse tempo eu já era casado e já tinha filhos. Tiramos do fundo do baú preciosidades musicais, cânticos com letras de belas poesias e rimas, compostos por autores brasileiros que marcaram nossas vidas e as gerações seguintes. Cantamos muitas das canções hoje esquecidas não por serem inadequadas, ao contrário, excelentes composições com base bíblica. Mas algumas nunca foram registradas para fins de direitos autorais e começamos a nos recordar quem foi a pessoa que compôs aquelas músicas. Porque nossa geração está prestes a ir para a sepultura. Mas antes disto precisa registrar para a história em pauta musical quem foram os autores de tão belos cânticos. Assim eu incentivei meu amigo João Batista Santos, um excelente músico, contrabaixista, guitarrista, tecladista, que costuma tocar nas gravações de Asaf Borba. E aí eu disse para ele, você fica encarregado de colocar em pauta musical esses cânticos que nós cantamos. Porque quanta riqueza musical tem o acervo da igreja. A igreja contém o maior acervo musical de todos os tempos. Aí nós cantamos um pouquinho desses cânticos que não fazem parte de nossos inários, porque a igreja indiscutivelmente possui este acervo musical da história que supera todas as grandes composições do mundo. E sabe por que houve uma enxurrada de novos cânticos? Porque houve um avivamento entre as denominações brasileiras a partir da década dos anos 1960 e que nas décadas seguintes resultou em igrejas fortes, igrejas missionárias, comunidades cristãs e igrejas locais Brasil afora. Eu seria injusto mencionar aqui certos nomes cujas canções marcaram o Brasil, porque foram tantos os autores. Alguns, no entanto, se destacaram mais que outros. E como eles tinham um ministério de louvor, eles viajaram e levaram essas músicas para outras cidades. Mas algumas músicas ficaram só no seio da igreja local ou na cidade. E seus nomes me vêm à mente enquanto escrevo e gravo este vídeo. Muitos nomes destes de longa data. Se você quiser conhecer um pouco da história da música brasileira, por exemplo, nós temos um site chamado hinologia.org, para o qual eu contribuo. Ainda que limitado, conta a história de alguns dos cânticos, mas cânticos de maneira geral, estrangeiros e brasileiros. Citá-los aqui, e eu os tenho enumerado, seria injustiça a autores menos renomados, cujas canções fortaleceram e deram ímpeto e vida para a igreja brasileira. Quando eu escrevi o livro O Ministério de Louvor da Igreja, em 1985, editado pela editora Betânia, não imaginava a repercussão que teria entre as denominações históricas, as sugestões que ali apresentei. O teor do livro caiu como uma bomba no seio de denominações tradicionais, causando até divisões, porque os jovens queriam experimentar em seus cultos o que estava sugerido no livro. E algumas denominações, eu me lembro, proibiram sua leitura. E uma casa publicadora confessional recusou editá-lo.
Ainda essa semana alguém me perguntou onde poderia conseguir uma cópia do livro. Mas eu confesso que talvez nos sebos ainda existam alguns. Depois daquele livro, escrevi mais 5 livros na área de louvor, tentando colocar em ordem a desordem musical das novas congregações. O que o irmão quer dizer com desordem musical? A desordem musical é abordada em alguns vídeos curtos aqui no YouTube, no meu canal. Som extremamente alto, guitarras dissonantes, baterias mal executadas, letras sem rima e sem métrica, cânticos sem base bíblica. Mas aos poucos a minha voz foi sendo abafada, porque as igrejas passaram a crer que adoração é barulho, gritos, coreografias e danças. Nas décadas a que me refiro, as danças eram espontâneas, porque era toda a congregação cantava, pulava, pegava bandeiras e flâmulas nos cultos para glorificar a Jesus. Isso sempre aconteceu em todos os períodos da história. E quando o avivamento fenece, diminui, aquilo que era eventos de vida da igreja vai se institucionalizando. As danças se tornaram uma coreografia massacrante e sem graça, que só serve para distrair as pessoas. O que antes era praticado por todo o povo renovado passa a ser feito por um grupo seleto de moças e rapazes de roupas coladas. Positivamente, é no avivamento que surgem os cânticos que marcarão a história, como afirmou o historiador Philip Schaff. Ele disse: cada avivamento traz a sua própria enologia. Quando cessa o avivamento, porque esse serve para avivar a igreja, fica apenas a estrutura para lembrar de um tempo que se foi. Que o novo avivamento musical sacuda a igreja brasileira com cânticos bíblicos e fiéis ao ensinamento cristão. Deus abençoe você. Não se esqueça de dar o seu gostei ou não gostei e inscreva-se no meu canal. Distribua esse vídeo para os seus amigos músicos. Eles vão gostar ou não gostar de ouvir certas verdades.